Como prometido, vamos a Brasília, porque hoje mais um dia de sessão da CPI. O João Pedro Melo acompanha in loco toda a movimentação dos senadores. Tem um resumão do dia pra gente, né, João? Boa tarde pra você. Oi, João Pedro Melo. João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Daqui a pouquinho o João Pedro estará conosco. Ele que está acompanhando toda a movimentação da CPI, como a gente falava desde ontem, não tem produzido muitos fatos novos, né? Hoje o presidente da Precisa foi ouvido, ou não, né? Pelos senadores, porque foi mais um que foi lá, ficou quieto, né? Enfim, ele tem uma prerrogativa, um habeas corpus ali que permitia ele permanecer em silêncio. E a CPI entrou naquele marasmo como uma boa série de televisão, né? Começa quente, aí o pessoal resolve estender um pouquinho, aí cai num limbo. Quem sabe depois a gente tem algum resultado prático, mas tá difícil tirar alguma coisa nesses últimos dias da CPI, não tem saído muita coisa nova de lá, não. Pouco material tem sido produzido na CPI. O João Pedro está com a gente? Alô, João? Francisco Maximiano. Tá ouvindo? João? Oi, João? Não. Oi. Tá bem sim, baixinho, mas a gente vai. Agora estamos te ouvindo. João Pedro agora Melo. sim. Boa tarde, companheiro. Tudo bem? Opa, boa tarde, queridos. Olha só, a gente está acompanhando a CPI da pandemia, né? Essa questão do depoimento de hoje. Como você falou, Cris, o detalhe interessante é que a CPI tentou ouvir Francisco Maximiano, mas eu acho que não foi muito possível, porque em todas as perguntas ele sempre repetiu a mesma resposta, de que iria permanecer em silêncio. E hoje eu contei, viu? Foram pelo menos 100 vezes. Senhor senador, para essa pergunta, respeitosamente, eu vou ficar em silêncio. Pois é, essa foi a frase repetida por ele em mais de 100 oportunidades aqui na CPI. E antes do depoimento de hoje, de fato, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, perguntou se Maximiano iria se comprometer a dizer a verdade, e ele categoricamente respondeu que não. Essa situação gerou o primeiro momento de embaraço na comissão, e após o caso, o advogado dele, o Ticiano Figueiredo, fez uma questão de ordem sobre o que seria ou não respondido pelo empresário. Senhor presidente, uma questão de ordem. Como dito anteriormente a Vossa Excelência, em respeito a essa comissão, a Vossa Excelência, ao doutor relator, as perguntas qualificatórias de identificação, obviamente, serão respondidas até no termos do Código de Processo Penal. Aquelas que ele entender que está abarcada pela decisão do Supremo, que está no âmbito da própria comissão parlamentar, essas ele vai preservar a autodefesa exercendo o direito ao silêncio. A questão é que o empresário abarcou todas as questões dentro desse habeas corpus preventivo do Supremo Tribunal Federal. Ele optou por não responder nenhuma das perguntas, todas que eram feitas por qualquer um dos senadores, ele sempre respondia essa mesma questão. Em determinado momento, um dos senadores conseguiu arrancar uma informação de Francisco Maximiano, que era o seguinte, que ele conhece sim o deputado e líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Antes desse depoimento hoje, os senadores aprovaram mais de 180 requerimentos. Entre eles está a quebra de sigilo fiscal aí do Ricardo Barros e também do Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro. O líder da Câmara, o líder do governo na Câmara, na verdade, ele foi incluído na lista de investigados na CPI pelo relator, o senador Renan Calheiros. Ao longo dessa sessão de hoje também os parlamentares pediram à Receita Federal uma relação das empresas das quais Barros e Wassef possam ter participado nos últimos 5 anos. E aí tem também a inclusão das eventuais sociedades anônimas. Então, tudo isso vai estar em poder da CPI da pandemia. E aí a gente já adianta o calendário. A gente tem 11 depoimentos ainda marcados para a CPI, o que seria a reta final dessa comissão. Essas oitivas devem começar na semana que vem e já foi descartado, então, um novo depoimento de Ricardo Barros, mas esses próximos depoimentos devem ser com representantes de bancos, empresas de logística, outras farmacêuticas, ex-secretários de saúde, além de membros de hospitais federais. A gente tem a expectativa de que o relatório da CPI seja apresentado na segunda quinzena do mês de setembro, logo depois de uma audiência pública com familiares de vítimas do coronavírus. João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Obrigado, João. Bom trabalho por aí. Valeu, um abraço. Abraço, João. Eu queria comentar rapidamente sobre essa questão do uso do direito do silêncio, né, de permanecer em silêncio. Porque, assim, é ruim, né? Porque, afinal de contas, o que a gente quer é que as pessoas esclareçam as coisas, né? Se vai lá, o cara vai prestar depoimento e não fala, e não esclarece o que lhe perguntam, isso é ruim para todo mundo. É claro que sim, provoca uma frustração imensa, né? Mas o fato é que a Constituição brasileira e a lei penal
asseguram a todos os cidadãos o uso do direito. É um direito constitucional de ficar em silêncio. É um direito, inclusive, é consagrado não apenas na Constituição, mas no ordenamento jurídico, como é que chama isso? Abaixo da infraconstitucional, né? Então, assim, ontem no depoimento do advogado dessa empresa, falou-se em silêncio incriminador, né? Isso não existe. Eu conversei com um juiz que atua aqui em Brasília, um juiz bastante experiente, chefiou a vara de execuções penais, e ele estava me falando exatamente sobre isso, né? Ele falando sobre o fato, estranhando o fato de que na CPI tem senadores que são, inclusive na cúpula da CPI, né, que são advogados, tem até promotor. E não saberem disso, né, não parece plausível, né? Não saberem que em matéria processual penal, quem cala não consente, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele, inclusive, disse que está no parágrafo único do artigo 186 do Código do Processo Penal que o silêncio não importa em confissão, nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Então a gente vê assim, até alguns colegas repetir a expressão de abuso do uso, né, abuso do silêncio, do direito de ficar em silêncio. Não há abuso de direito, né? O que há é abuso perpetrado pelo Estado brasileiro, etc. e tal. Não existe, portanto, segundo esse juiz me explicou, o tal do silêncio incriminador de que falam alguns ministros, alguns senadores da CPI, né? Inclusive, o que a lei determina, esse Código do Processo Penal, é que o silêncio não importa em confissão e nem pode ser usado nem interpretado em prejuízo da defesa da pessoa que presta depoimento, né? Enfim, é algo que a gente precisa observar, porque afinal de contas todos queremos e até exigimos o esclarecimento do que vem sendo investigado, apurado, etc. e tal. Mas isso não pode ser feito atropelando os direitos das pessoas, né? É preciso a gente sempre ter isso em mente, né? Não me importa, tem gente que diz isso, né? Pessoas de mentalidade rasa que dizem, importante mesmo é meter na cadeia os ladrões. Isso é coisa de lacrador, né? É claro que é importante mesmo meter na cadeia o lacrador. Agora, é como acontece em delegacias de polícia. Nós estamos cansados de ver ao longo da vida, a gente vê quase todo dia ou frequentemente, hoje menos, né? Mas antigamente era muito mais frequente, notícias sobre abusos cometidos pelas autoridades em nome do Estado contra suspeitos, contra presos. Até hoje isso acontece, né? E há uma legislação ali toda completamente voltada para essa questão, né? Para assegurar direitos às pessoas que estão ali prestando depoimento. É preciso respeitar isso, né? Se o cara está exercendo o direito, não é nem sequer porque o Supremo Tribunal Federal lhe concedeu isso. O Supremo Tribunal Federal não precisa conceder isso. É um direito que está previsto na Constituição. O cara responde se quiser. Ele pode exercer o direito de ficar em silêncio, infelizmente. Até, Cris, é importante pontuar para o nosso ouvinte que o ônus da prova não é de quem está acusado, é de quem está acusando. Então, é muito comum esse tipo de procedimento em Brasília. Eles não falam, porque ninguém que está sendo acusado de nada, que está ali como depoente, na verdade, pode produzir provas contra si. Então, isso é claro, cristalino, que realmente ele tem o direito e vai permanecer em silêncio. Isso vai acontecer várias vezes. Mas hoje, acho que o que o João quis destacar é que em questões simples, como quantas empresas o senhor tem no seu nome, o senhor conhece fulano, ciclano, o senhor participou de tal reunião, o que o senhor foi fazer nessa viagem à Índia? O senhor confirma que o senhor fez essa viagem à Índia? Questões que a resposta era simples, um simples sim ou não, e ele não respondeu. E o advogado várias vezes interrompeu, inclusive, a fala do Francisco Maximiano para tomar as rédeas ali da situação. Então, ok, é claro que ele tem o direito ao silêncio. E uma informação que ele confirmou e que pode ajudar de alguma forma nas investigações é que ele diz que o documento que foi adulterado, que foi encaminhado ao Ministério da Saúde, teria sido feito, ele culpa uma empresa intermediária. Ele afirmou que a intermediária era culpada pelas fraudes. Então, eximindo de responsabilidade a Precisa Medicamentos, a empresa
que ele é vice-diretor, presidente, e que teria alterado o contrato de negociação da Covaxin, da vacina indiana, com o Ministério da Saúde. Essa é uma informação importante que eu acho que não pode passar em branco, mas sim, claro que ele e todos os outros que participam têm o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si, Cris.